Barrabás ou Jesus? Palestra realizada em 4 de maio de 1963. Neville Goddard. O assunto desta noite é Barrabás ou Jesus. Esta é a maior provação que aconteceu na eternidade. Você leu sobre julgamentos em países nos quais bilhões estão envolvidos. Não significa nada comparado a este julgamento. Este é o maior de todos os ensaios. Quando lemos as Escrituras, encontramos coisas como a ressurreição de Lázaro, que é a coisa mais fantástica que você pode imaginar. Um homem que estava morto por 4 dias e sua irmã disse: a essa altura há um odor, e ele ressuscita Lázaro, e apenas um evangelista o registra. Apenas João conta a história. Mateus, Marcos e Lucas não mencionam a história de Lázaro. Como você poderia contar a história de um homem neste mundo que poderia criar alguém que se deteriorou e trazê-lo de volta à vida à medida que entendemos a vida e não a dizemos como a parte de sua biografia? Eu poderia levar você através das muitas histórias e mostrar a você que uma história é contada por 2 e às vezes 3 e apenas uma. Mas aqui, nessa história do julgamento, todas mencionam isso. Tem um tremendo significado. A história da maior provação que aconteceu na eternidade. Posso lhe dizer, está acontecendo aqui esta noite e vocês são as testemunhas. Vocês são aqueles que irão clamar pela liberação de um ou outro. Tudo depende de você, pois esta é a história. Deve ocorrer dessa maneira. O supremo esforço de Deus para revelar-se no tempo presente foi a vinda de Jesus. Jesus veio para revelar Deus como eterno contemporâneo. Esse é o julgamento. Acredita-se ou eles não acreditam nisso. Mas aqui está este esforço supremo para se revelar no tempo presente, pois o tempo presente é Eu Sou. Esse é o meu nome para sempre. Eu não tenho outro nome. Vamos nos voltar para João 18, versículo 38 a 40. Aqui um homem está em julgamento. Ele sabe quem ele é, pois teve todas as experiências para revelar o ser que é, enviado ao mundo para dizer ao mundo quem ele é e dizer quem são, porque são um. Ele é levado a julgamento e Pilatos, o braço de César, está tentando ele. E Pilatos disse-lhe: o que é verdade? Mas ele não responde. Pilatos disse à multidão: não encontro crime nele, mas você tem um costume que eu deveria liberar um homem para você na Páscoa. Quer que eu libere para vocês o rei dos judeus? Eles gritaram novamente: não este homem, mas Barrabás. Agora, Barrabás era um ladrão. Isso é tudo o que afirma. Não este homem, solte Barrabás. Bem, aqui está o julgamento. Quem é Barrabás? Ele é mencionado apenas em uma pequena declaração, mas nos 4 evangelhos isso é muito significativo. Para descobrir quem era Barrabás, descobramos quem é o ladrão e o ladrão nas Escrituras. Voltamos a João 10, versículo 1. Em verdade vos digo, que aquele que não entra no aprisco das portas, mas sobe por outro caminho, esse homem é ladrão e salteador. Não entendi. Ele disse-lhes: eu sou a porta das ovelhas. João 10, versículo 7.
Não há outro caminho para este aprisco. Agora você apresenta o caso ao mundo. Você vai acreditar? Você acreditará? Enquanto estiver sentado aqui esta noite, independentemente de suas limitações presentes, que a única porta para o seu sucesso, para o seu futuro como você o conceberia ou desejaria ser, há apenas uma porta, e essa porta é Eu Sou? Não há outra porta naquele aprisco? E se você passar por aquela única porta, as ovelhas ouvirão a sua voz. Elas reconhecerão sua voz como o pastor e responderão e sairão? Eu gostaria de ser saudável se não estiver doente no momento. Eu gostaria de ser remunerado se estiver desempregado. Eu gostaria de ser, e você nomeia isto, ser feliz casado. Eu nomeio todas as coisas que eu acho que constituiriam uma vida adorável em seu mundo. Eu realmente acredito que há apenas uma porta para aquele redil onde eu poderia trazer todas essas coisas invisíveis para o meu mundo. E essas coisas só poderiam responder à voz do pastor, e o pastor é Eu Sou? E então ele perguntou à multidão e eles gritaram: liberte Barrabás. Eles não teriam Jesus liberado, eles não teriam nada disso. Então, eles escolheram um ladrão e o ladrão governa sobre eles até o dia de hoje. Esse é o mundo. Eu escolhi o ladrão. Meus sentidos me roubam tudo o que eu poderia ser. Eu vejo meu saldo bancário e eu conheço o mundo como os meus sentidos permitem. Eu sei o que é razão dita no meu mundo e ainda assim quero ser diferente do que eles ditam. No entanto, não consigo acreditar que o único caminho para esse aprisco é a única porta do mundo, e a única porta é Eu Sou. Então, aqui Jesus vem revelar a Deus no tempo presente, e o homem recusa isto. Eles falam de Deus no passado, ele era ou ele será, mas poucas pessoas no mundo podem acreditar na realidade de Eu Sou. E essa é a grande provação. E você está sendo julgado hoje à noite porque lhe fizeram a pergunta: você acredita que o seu próprio Eu maravilhoso sou o único Deus? Ou você acredita, por causa de sua atual posição social, intelectual ou financeira, que você é menor do que outra pessoa? E você permite que sua razão dite isto como algo que é final? Você pode acreditar nesta noite, neste julgamento, e realmente acreditar que Eu Sou, e você nomeia isto e se atreve a acreditar? Eu poderia te contar histórias não numeradas onde funcionou se as pessoas acreditarem em mim. Nesta audiência, esta noite, há um homem, apenas algumas semanas atrás, ele foi dispensado de um emprego. Eu disse a ele que não faria diferença para mim se ele fosse solto e eles lhe dissessem que era para sempre, que era permanente, que eu ouvia boas notícias para ele, boas notícias. Então, ouvi exatamente o que ele me diria se fosse verdade. E esta noite, pouco antes de tomar a plataforma, ele me disse que foi transferido para um novo emprego, onde sua renda excede o que era antes. Todas as coisas sendo relativas quando você faz $13.000 em um trabalho. Isso não é feno. No entanto, pode custar $100.000. E eu estou lhe dizendo agora que não me importo com o que ele já fez no mundo hoje, excedendo $13.000. Poderia ser facilmente, se é isso que ele quer. Há apenas uma porta no aprisco e essa porta é Eu Sou. O esforço supremo que Deus fez para se revelar a nós no tempo presente veio através de Jesus. Então Jesus vem afirmando Deus como eterno contemporâneo, para sempre e para sempre. Se amanhã você tiver um filho ou um neto, eles dirão Eu Sou. É contemporâneo,
para sempre contemporâneo e eternamente contemporâneo. Não era que ele era, é sempre eu sou. E assim, para declarar eu sou e simplesmente nomeá-lo e dormir como se fosse verdade, não há poder no mundo que possa impedi-lo. Agora, este é o nível para este julgamento fantástico. Existem inúmeros níveis para este julgamento. Em primeiro lugar, a palavra Barrabás significa filho de pai. Jesus significa Salvador, pois todo filho nascido de uma mulher é filho de um pai. Morcego geralmente significa filha e Barra significa filho. Eles são intercambiáveis, dependendo do contexto. Então, Barrabás é agora conhecido como filho de um pai, e eles escolheram o filho e negaram. Não diz o pai, mas eu lhe mostrarei como eles negaram o pai, porque Jesus disse no mesmo Evangelho de João: quando você me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostre-nos o Pai. Aquele que me viu, viu o Pai. Então, ele declara: eu sou o Pai. João 14, versículos 6 a 9. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus disse-lhe: eu estive com você por tanto tempo e você ainda não me conhece, Felipe? Aquele que me viu, viu o Pai. Agora eles negam o Pai para cumprir uma profecia. João 16, versículo 2 e 3. Eles vão tirar você das sinagogas. De fato, a hora está chegando quando quem te matar pensará que ele está oferecendo serviço a Deus. E eles farão isso porque não conhecem o Pai nem eu. Pois existe uma profecia de que quando um filho destrói o inimigo de Israel, o Senhor libertará seu pai. Eles não escolheram o pai para libertá-lo, eles libertam o filho. Aquele que está roubando amanhã, o meio-dia e à noite, eles libertam-se. Isso estou citando de 1 Samuel 17, versículo 25. E os homens de Israel disseram: viste este homem que subiu? Certamente ele subiu para desafiar a Israel, e o homem que o mata, o rei enriquecerá com grandes riquezas e dará sua filha a ele e libertará a casa de seu pai em Israel, o pai de alguém que destrói o inimigo. Seu nome é Eu Sou, chamado Jessé. A palavra Jessé, a palavra Jeová, a palavra Jesus são idênticos em significado. Eles significam simplesmente Eu Sou. Vou definir isso sendo livre e seu nome é Eu Sou. Agora, se essa noite você pudesse fazer o que dezenas ou centenas de pessoas fizeram e acreditar que isso não é um pequeno truque, sempre funciona e realmente acreditar nisso, você acreditaria em Deus? Quando uma senhora se senta nesta audiência e está em seus 70 anos e não tem dinheiro e se atreve a dormir em uma casa que precisa de reparos. E ela olha para a casa sem consertos e sem pintura e podia sentir o cheiro da tinta e podia ver a coisa toda como seria vista se fosse verdade, que as coisas eram exatamente como ela queria. E ela dorme nessa suposição. O que ela está realmente dizendo? Se eu dissesse a ela: quem está cheirando alguma coisa? Ela diria: eu estou cheirando tinta. O que você está vendo? Eu estou vendo uma casa consertada. O que mais? A coisa toda foi paga. Ela adormece na suposição de ver do seu próprio centro maravilhoso. Eu estou vendo isso, eu estou cheirando a tinta, todas as coisas ela está fazendo e em um mês foi consertado e pintado e pago.
com um excedente de $7.000, um presente de um que ela nunca tinha visto neste mundo. Comunicou-se apenas com ela 2 ou 3 vezes no decorrer de um ano. Aqui ela viu. Sua história eu contei no meu último livro. Ela pode até ter esquecido o nome de Deus. Quem fez isso? Ela pode apontar através da água para uma senhora na Inglaterra, a 8.000 milhas de distância, que morreu e deixou um certo testamento, onde recebeu $7.500 em moeda norte-americana, o que lhe permitiu fazer todas essas coisas com algo que sobrou. Ela pode pensar que a causa de tudo foi uma que morreu, e eu lhe digo a causa disso. Ela chamou o único nome de Deus neste mundo. Ela entrou em um redil através da única porta do mundo, e aquela porta é Eu Sou. Ela dormiu em sua cama, mas antes de adormecer, ela viu e podia sentir o cheiro da tinta, e viu as áreas reparadas, todas pintadas, e sentiu-se dando um cheque no pagamento integral de todo o trabalho realizado, porque foi divertido fazê-lo durante 9 ou 10 dias, e depois veio este maravilhoso rascunho da Inglaterra e uma carta de Lloyds Bank contando-lhe a história. Ela entrou no aprisco e todos ouviram sua voz e todos saíram. As ovelhas eram o dinheiro. Tudo no mundo respondeu à sua voz. Ela estava chamando-os para fora. Ela estava chamando tinta, chamando o trabalho de conserto, chamando tudo. Eles só respondem à voz do pastor. Quem é o pastor? Eu sou o pastor. Não há outro pastor. Se você acha que ele vai pastorá-lo e colocar sua confiança em nosso presidente, ou no nosso prefeito, ou no nosso governador, ou seu pai ou sua mãe, ou algum tio que está prestes a morrer, e agora você está dando a refeição mais maravilhosa do mundo, porque você acha que ele vai deixar você na vontade dele. Então, ele é o seu pastor, e tudo o que você acha que é o pastor, você está simplesmente procurando em vão. Não há outro pastor e nenhuma outra porta para a eternidade, exceto a única porta, e aquela porta é Eu Sou. Aqui está a maior provação que já aconteceu na eternidade, e você é chamado a gritar o que você quer liberar. E o mundo invariavelmente grita, mas não todos. Há sempre aquela minoria que grita, solte Jesus, mas a maioria grita, liberte Barrabás, liberte o ladrão. E assim escolheram o ladrão, e ao longo dos séculos, o ladrão dominou sobre eles e até o dia de hoje. Você e eu vamos para a cama hoje à noite, e nossos sentidos ditarão o que deveríamos acreditar que é verdade neste mundo. Leia o jornal desta manhã e 99%, incluindo os anúncios, foram pagos. E se é algo que você gosta, você vai comprá-lo. Está perfeitamente bem. Foi pago e você sabe disso. Mas você não sabe que todas as notícias também foram pagas. Isso foi escondido. Eles são todos pagos. Todos os agentes de imprensa em todo o mundo. Não há alguém que esteja no olho do público que não mantenha alguma relação de imprensa, colunas diárias. Não agentes de imprensa, eles foram glamourizados em algum outro nome que não agentes de imprensa. Mas ainda assim, eles pegam seu dinheiro mês após mês e colocam esses pequenos itens na história, e você lê de manhã e à noite e acredita que isso é verdade. Eu lhe digo, esqueça todo o vasto mundo e faça a você mesmo uma pergunta simples. O que eu gostaria de ser? Olhe o mundo. Esqueça Cuba, esqueça a Rússia, esqueça a China, esqueça tudo isso que está acontecendo no mundo. O que eu gostaria de ser? Um ser decente e maravilhoso
que contribuiu para o bem do mundo, para ser feliz casado? Sim, estar neste mundo e contribuir para o bem do mundo, mas realmente contribuem para que, quando eu for embora e os filhos de meus filhos forem embora, dirão: ele pensou no mundo, que alimentou o mundo. O amanhã não nascido poderia ser alimentado pelo que deixei para trás. Eu gostaria de fazer isso? Ao mesmo tempo, não negligenciando minhas obrigações esta noite, pois sou casado, há marido, esposa, filho, pai, mãe, todas essas coisas no mundo, e devo, se as amo como penso, cuidar delas. Então eu quero o suficiente para deixá-los amortecidos. Independentemente de todas as coisas, eles não precisaram do meu amortecimento, mas talvez não tenha me ouvido. E sou egoísta o suficiente para que, se não me ouvissem, houvesse apenas uma porta no mundo para o grande reino. Se eu ainda puder deixar uma almofada para que eles sejam protegidos contra os golpes de amanhã, então, a despeito do que o mundo me disser, eu assumirei esta noite que eu sou o que desejo ser e ouso adormecer na suposição como se fosse verdade. Eu realmente acredito nisso. Por isso, voltarei, solte Jesus e segure-se em Barrabás. Ou então direi: solte Barrabás, segure-se em Jesus. E, portanto, depende inteiramente de nós. Eu acredito ou não acredito? Aquele chamado Jesus, seu nome é Eu Sou. Agora deixe-me citar Gálatas 4, versículo 13 e 14. E você sabe que foi por causa de uma enfermidade corporal que eu preguei o Evangelho a vocês a princípio. E embora minha condição fosse uma aprovação para você, você não me desprezou, mas me recebeu como um anjo de Deus, como Cristo Jesus. É Paulo falando. Ele diz que quando eu cheguei a você, fui uma prova para você, mas você me aceitou. E então, uma pequena frase divide o pensamento. Vamos omitir a frase: você não me desprezou, nem desprezou, mas me recebeu como Cristo Jesus. Ele está lhe dizendo quem ele é. Você o aceitou. Agora você vai voltar como aqueles no deserto que não acreditaram. E então ele disse: você observa dias e meses e estações e anos. Tenho medo de ter trabalhado em vão em ti. Gálatas 4, versículo 10. Aqui estamos no que é chamado de uma estação, a época de Quaresma e depois de outra temporada e outro mês. Há alguns anos tivemos o Ano Mariano e tudo isso vem de volta. Você observa dias e meses e estações e anos. Eu tenho medo de ter trabalhado em vão em você. Esse homem pode se desviar de si mesmo. E a coisa toda foi revelada a ele quem ele realmente é. E acreditar na santidade de um certo dia, ou de um ano, ou de um certo mês, uma temporada ou ano. Ele está tentando dizer a todo o vasto mundo quem ele é. E eles o receberam como Jesus Cristo. Existe apenas Cristo. Existe apenas Jesus. Jesus Cristo é Deus. Assim como você e eu também. Se eu acredito, eu sou. Mesmo que eu não acredite, eu sou isso. Se eu não acredito, então eu passo por todos os fogos do inferno neste mundo. Se eu acredito nisso, não há seres neste mundo que possam me impedir de dormir esta noite na suposição de que eu sou o homem ou a mulher que gostaria de ser, como se fosse verdade. Eu farei no meu mundo porque eu chamo todas as minhas ovelhas, e minhas ovelhas são as realidades individuais. Ninguém os vê, eles saem e seguem a voz do pastor, cuja voz
eles ouvem. Eles não vão obedecer à voz do estranho, apenas a voz do pastor, e o pastor é Eu Sou. Então aqui está a maior provação do mundo, e você é o único a julgar. Você senta como se estivesse em um júri e traz seu veredito. E ele se levanta e pergunta a quem ouve o testemunho é habitual. E posso lhe dizer que não há provas desde que o homem possa apoiar essa afirmação. Nenhum erudito ou historiador pode encontrar tal costume onde houvesse uma anistia na Páscoa. Isso só é atestado nas Escrituras. Então você pode ver o que é uma peça. É uma peça fantástica. E aqui está a peça, e a cada momento a peça está acontecendo. É seu costume que eu libere para você um homem? Quer que eu liberte o rei dos judeus? Porque ele é o rei dos judeus. E quem é ele? Jesus. Quem é Jesus? Eu sou. E você também, e todos os seres no mundo. Esse Jesus e seu nome é Eu Sou, pois o nome é um com Jeová. Eu e meu Pai somos um, como nos disse em João 10, versículo 30. Eu e meu Pai somos um. Eu sou um com Ele. Qual é o nome dele? Eu sou. Não há outro caminho, nenhuma outra porta, apenas um. E então, quem você quer que eu liberte? O rei dos judeus, cujo nome é Eu Sou? Ou libere Barrabás, que é um ladrão, um homem baseado puramente no sentido do corpo? Liberte Barrabás. Então, eles libertam o ladrão e ele até hoje os governa, pois o homem não pode acreditar ou não está disposto a acreditar que algo é real, que seus sentidos não podem confirmar. Ele deve ter isto confirmado pelos sentidos, se a sua razão permitir ou os meus sentidos permitirem, então eu aceitarei. Mas, para dormir esta noite, quando desempregado, eu sei que 6 milhões estão desempregados e eu não sou tão qualificado, pois acho que eles estão procurando por certas qualificações. E eu me atrevo a acreditar que eu sou empregado com lucro, com mais do que já fiz antes de ir dormir, como se fosse verdade, na convicção que é verdade. E então eu estou empregado e está além do que eu faço? Quando ele me disse hoje à noite, não posso contar minha emoção, ele não estará aqui porque isso leva-lhe uma centena de milhas. Eu digo a ele, bom, vai e conte, diga isso para aqueles em sua esfera. Diga a todos que você conhece. Se nunca nos encontrarmos fisicamente de novo, isso realmente não importa. Eu gosto dele pessoalmente, ele gosta de mim pessoalmente, mas o contato físico não é importante. Nós somos para sempre um na eternidade, então ele não pode se afastar de mim e eu não posso me afastar dele. Ele ouviu a história e ele sabe que funciona. Agora, vá e conte. Então aqui estamos nós a todo momento, chamados a julgar o eterno drama, a maior provação que já aconteceu. Deus está em julgamento e ele é apresentado ao mundo porque o homem sensorial é o que ele usa e assim ele o apresenta. Você acreditaria em mim que não pode ver? Pois você não pode ver, eu sou. Você pode ver que eu sou o homem, esse é o homem dos sentidos, mas o homem não pode acreditar na realidade do eu sou, algo completamente diferente. Então, aqui, este grande julgamento será apresentado no próximo domingo, chamado Domingo de Ramos. E todos contarão a história de como eles colocaram as palmas das mãos diante dele. Se você tiver o Evangelho apócrifo, recomendo que leia o Evangelho de Nicodemos, parte 94.
chama-se Ulsa, um dos atos de Pilatos. Na verdade, o título é Evangelho de Nicodemos ou Atos de Pilatos. Que história fantástica! É tudo sobre este julgamento. Acho que muitos de vocês têm a combinação de James de todos os livros apócrifos. Por que eles o apagam, eu nunca saberei, porque eles acrescentam muito ao pensamento. Mas aqui nessa história do grande julgamento, quando eles colocaram um pequeno pedaço de pano diante dele, quando ele entrou para ser julgado, e todos os padrões e todas as imagens se curvaram diante dele, eles não podiam acreditar que isso pudesse acontecer. E eles fizeram isso de novo e de novo e de novo. Toda vez que ele é trazido, todo objeto inanimado se curvava diante dele quando ele entrava no prédio em julgamento. Como isso é verdade, posso lhe contar? Você terá a emoção da sua vida um dia quando, de repente, todo o vasto mundo ficará parado diante de você e estará morto, mas realmente morto. E você olhará para isso e então liberará isso e seguirá adiante. E você parará isso para provar que você verdadeiramente é vida e a própria vida. Quando você ler essas palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você saberá quão verdadeira é essa afirmação. Quando ele disse, eu sou a verdade, você não consegue ver que a coisa maravilhosa ele está nos dizendo? Um verdadeiro julgamento não precisa se conformar ao fato externo ao qual se relaciona. Hoje vou dizer o que é verdade sobre o meu mundo. Bem, eu pago tanto aluguel e tenho uma renda média de tanto e tenho obrigações para com a vida e estes parecem ser os fatos. Isso é verdade. Eu te digo, isso não é verdade, pois um verdadeiro julgamento não precisa se conformar aos fatos externos aos quais se relaciona. A verdade depende da intensidade da imaginação e não dos fatos. Então, eu imagino que eu sou, e eu nomeio isto, aquilo que eu quero ser, e acreditando que eu sou aquilo que eu sou, assumindo eu sou e permanecendo fiel à suposição, eu me torno isto, eu fiz isso, ou eu não estaria aqui esta noite. Eu realmente fiz isso uma e outra vez, mas o homem sempre voltará a Barrabás, o homem dos sentidos. Ele deve sempre lembrar do julgamento e sempre sair, apesar de todos os fatos que o negariam. Viva no sonho como se fosse verdade, e nenhum poder no mundo o impedirá de se tornar a realização do seu sonho. Mas sem poder, você não precisa de nenhum outro ser, porque o nome de Deus não é ele é, ela é ou eles são. Seu nome é eu sou. Antes de dizer qualquer coisa neste mundo, você tem que dizer eu sou. Você não pronuncia isso, mas se eu perguntar quem é você, você diz João, mas antes de dizer João, você realmente, no fundo de si mesmo, disse, eu sou João, antes de dizer qualquer coisa que você realmente ser, e essa consciência do ser estava realmente nas profundezas. Eu sou. Isso é Deus. Não há outro Deus. Então, Deus está sendo julgado, e ele será julgado em todas as igrejas de cristandade na próxima semana. E todos eles vão chorar e continuar como Deus foi julgado. E a multidão gritou, liberta o ladrão, aquele que era um insurrecionista, e eles não sabem quem ele é. Eles farão uma imagem mental de uma fera horrível, que era um homem horrível e terrível. Esse não é o homem de jeito nenhum.
eles são o homem, pois eles estão chamando para libertar-se dos sentidos e fazer com que o ser real esteja no mundo e segure e negue a Jesus. Escute a palavra de Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O único Jesus em que podias crer que te poderia salvar seria Eu Sou. Esse é o nome dele, e ele tem apenas um nome neste mundo. Jesus simplesmente significa Eu Sou. É escrito Yod, Ri, Va, Shin e Ain. A raiz do nome Jeová é Yod. Ele, Val, o Shin, Ain, colocou em nome de Jesus, que é Jeshua. É para um propósito definido. Shin é feito em 3 pequenos pinos com este, e é chamado de fogo consumidor, um dente que devora, que consome. E Ain é um olho. Não fosse por isso, em nome de Jesus, eu teria que aceitar como final tudo o que vejo, mas em nome de Jesus, que é chamado de Salvador. O que eu não quero, eu poderia consumir. Então é Yod, ele, Valshin, Ain. Então Yod, Rival, é a raiz, aquele é Jeová, que é Deus, é o que eu sou. Mas um Shin é colocado em meu nome e assim é um Ain. Com uma canela, eu posso apenas ver o mundo. Eu não gosto do jeito que você olha. Você não se sente bem? Não. Bem, então eu vou consumir isso. Eu vou te ver como você deve ser visto por mim e pelo mundo, e visto por você mesmo. Portanto, eu realmente vejo você de forma diferente. Eu estou consumindo o que antes você poderia ser. E como faço isso? O Ain é um olho. Então, qual é o nome dele quando ele vem ao mundo e como ele opera? Ouça-o atentamente. Quando ele vier ao mundo, entre aspas, ele não julgará pelo que seus olhos veem, nem decidirá pelo que seus ouvidos ouvirão. Isaías 11, versículo 3. Então eu vejo, então vou para o hospital, você está morrendo. Vá ver mais alguém e você o verá, é fatal, independentemente da natureza. Eles não conseguem um emprego, há muitos desempregados, isso, aquilo e outro. Ali está o fato, eu não julguei agora pelo que meu olho vê, nem decidirei pelo que meus ouvidos ouvem. Então, o que farei então? Eu vou ver o que eu quero ver. Então, uma canela está presente, consome o estado anterior, consome completamente o passado como parece ser real, e colocarei em seu lugar o que eu quero ver e o que eu quero ouvir. Então, eles tentam extinguir a voz de Pedro e João, e eles disseram o que fariam se continuasse a ensinar essa história. E disseram ao Sinédrio, os grandes sábios do dia, se é correto aos olhos de Deus ouvir-te a ouvir a Deus, julgas, porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4, versículo 19 e 20. Então, se você acha que eu deveria fazer o que você me diz que eu devo fazer, tudo bem, você julga. Os homens sábios do mundo chamou os líderes na política ou religião. Eles dirão, sem visão, o que você deve ver e o que você deve pregar. Eles não tinham visão nenhuma, nunca na eternidade, mas eles vão dizer como você deve contar a história. Então, se é certo aos olhos de Deus escutar você, ao invés de a Deus, você deve julgar. Não podemos pregar além do que vimos e ouvimos. Portanto, não posso pregar além do que vi e ouvi. E posso lhe dizer, eu vi essa história e quando você a vê de longe, é um homem, apenas um homem. À medida que você se aproxima, tornam-se inumeráveis raças e nações de pessoas. Eu vi
claramente uma noite quando Blake me pediu para cair para trás, e eu fiz exatamente o que ele me disse para fazer a visão. E aqui está um homem glorioso, radiante. Seu coração era como rubis vivos. Eu me aproximei dele, segui em frente e caí no espaço como um meteoro. Quando parei, vi um homem e depois, com a sugestão de Blake, mudei-me para esse homem, um ser radiante. Quando cheguei mais perto, notei que o coração era como um rubi e não havia inumeráveis seres, que compunham o coração. E todo o corpo era formado por nações e raças, o corpo inteiro. Quando cheguei perto o suficiente, eu me reconheci, eu era ele, contendo dentro de mim toda a humanidade. Então, eu sei por experiência que, quando você vê Deus, você se vê. A distância é um homem. À medida que você se aproxima, torna-se inumeráveis homens compostos de raças e nações, tudo um. E assim, toda essa coisa vasta é uma peça maravilhosa. E o drama final que leva àquela mesma saída dessa esfera é esse julgamento. Então, espero que você traga seu veredito esta noite, e seu veredito será libertar Jesus, mas se o seu veredito for, não, eu devo aceitar meus sentidos mais do que aceitarei a realidade invisível, então é sua escolha. Você é livre para trazer seu veredito, mas o seu veredito será trazido por você. Eu posso recomendar o veredito se você ousar acreditar na realidade do seu próprio eu maravilhoso, acreditando que é Deus e que não há outro Deus. Ouça as palavras, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Isaías 43, versículo 3 a 11. Acredite nisso e prefira morrer a voltar atrás. E você está se movendo em direção a nascer de cima. Agora vamos ao silêncio.